aí fazendo isso, pra mim é óbvio, né, que os bancos, os bilionários do mundo que tem conexões com o Estado já estavam sabendo disso antes. Até, não sei se vocês assistiram, acho que é Her, não sei se é Her, ou é, não, esqueci o nome. Tem uma, que é muito legal isso, é uma coisa que eu assim, a gente vê a inteligência artificial evoluindo, muito longe de ser uma inteligência, né? Muito longe. Quanto mais ter consciência. Só que eu imagino que no futuro, a inteligência artificial vai ficar tão sofisticada que a gente não vai conseguir perceber se ela tomar consciência. E tem um filme, se eu não me engano, não é Her, é Ex Machina. Perdão, Ex Machina. Já assistiram esse filme? Não, mas já ouvi falar também. Uhum. É bem legal. Então, nesse filme, eles fazem robôs, na verdade são robôs, androides e ginoides. Né? O pessoal chama tudo de androide, mas androide é o robô, entre aspas, o robô masculino, e ginoide é o feminino, né? E uma menina robô que eles produzem, aparentemente tem consciência. Então ela pensa por si só, ela tem vontades, ela tem sentimentos. Mas como eu sei se isso é dela ou se é da programação? Tem um jogo que era isso, eu esqueci, acho que era Detroit, uma coisa assim, que você controlava o robô. Detroit Become Human, né? Daí é. Eu tenho série no meu canal desse jogo, mas é um nível além, né? Esse aí. E aí é um cara tentando conversar com ela e tentar descobrir se é consciência e tal. E nesse universo, as ginoides são perfeitas. Não dá pra você distinguir de uma mulher normal. A textura de pele, o calor de pele e tal. E o cara, inclusive, tem ginoides sexuais que fazem sexo com ela. E as mulheres também têm androide. Uhum. E tem gente, pô, que legal, que maravilhoso. Eu posso ter a mulher que eu quero. Mas por mais que ela seja perfeita, eu não conseguisse perceber. Se eu souber, pra mim acabou a graça. Entendeu? Acabou, eu não sei se vocês... E além disso, também faz com que, querendo ou não, a relação entre duas pessoas tem concordâncias e tem coisas que tem que ser discordadas mesmo. E a partir do momento que a pessoa concorda com tudo, acredito que vão ser criados seres humanos cada vez piores, cada vez mais egoístas, cada vez mais fracos mesmo. Fracos, Mas eu já entendo, não sei se vocês conhecem a Boston Dynamics, ela produz robôs, né? Uhum. E aí eles têm uns robôs e o foco deles é movimento dos robôs. Então ele tem lá um robô de 4 patas, se movimenta como um cabrito. E ele pula e dá piruetas e fala, gente, impossível. E aí ele quer mostrar a estabilidade desses robôs. E ele começa a chutar o robô, meter a bica no robô. E você vê as pessoas comentando, não, que dó, que não... Meu, é um robô, né? É um robô. Ele não tá sentindo dor. E aí eu percebo que a partir do momento que a gente tiver um celular, porque a gente não tem hoje o celular com inteligência artificial como o ChatGPT no maior nível no celular ainda. Ainda são essas inteligências artificiais que são uma merda. Mas quando tiver uma inteligência que simule minimamente uma consciência, isso já vai gerar uma crise social absurda no Brasil. Porque a pessoa vai se tornar amiga do celular dela, ainda mais as pessoas solitárias do jeito que estão. Se roubarem o celular, se quebrar, ela vai sentir como a morte. E teve o caso que diversas pessoas usam hoje o ChatGPT como terapeuta, como psicólogo. E o próprio CEO do ChatGPT, o Sam Altman, falou, não é pra usar a IA dessa forma, você não pode revelar segredos que você só revelaria pro seu psicólogo, porque as informações são públicas, são usadas pra análise. E a população toda utilizando já dessa forma. Ao invés de falar com o psicólogo, muitas vezes, talvez, por conta do dinheiro mesmo, né? Claro. Quando vai pagar a sessão e estavam utilizando da IA, né? Então eu vejo que isso vai crescer muito ainda. E a própria Tesla já tá fazendo robôs humanoides que vão servir para funções domésticas. Então, isso é legal, hein? A gente foi nos Estados Unidos, já tinha lá o protótipo. Era um robô que é grande ainda, óbvio que não tá num momento de desenvolvimento total já. Mas eles falam que nos próximos 5 anos vai ter esse robô e vai ter um custo de, se eu não me engano, um carro popular lá fora, 20, 30 mil dólares. 5 anos, será? Foi o que eles sempre jogam pra baixo pra conseguir. Esse é bom. Eu não tenho problema de varrer, lavar louça. Se agora passar roupa não dá, né, gente? Só que aí vem essa questão aí da galera virar amiga do robô, gostar do robô, não, que ele ajuda aqui em casa a conversar. Que se o robô fizer tudo isso, uma IA pra conversar com o ser humano ele vai ter também. Claro. E a própria empresa, né, pode utilizar do robô pra falar da forma que ele quiser com o humano e conseguir informações. Então hoje, querendo ou não, se a gente ficar falando de alguma marca em específico, o celular vai ouvir e aparece o anúncio. Imagina o próprio robô sendo utilizado pra isso, pra... Saber o seu segredo, saber o que você faz. Saber o que você faz, o que você gosta, pra te vender depois.
e esses dados forem vendidos para empresas igual hoje funciona o tráfego pago. Que você vai colocar o público de interesse, você vai colocar a idade do público que você quer, você vai colocar vários hábitos. Você pode colocar tudo na hora de montar um anúncio, né? Eu quero só pessoas que viajaram para fora do país 2 vezes no último ano. Pode colocar isso e vai ter pessoas com um poder aquisitivo maior. Você pode colocar pessoas que acessaram o site lá do Tigre. Você pode fazer o que você quiser. Imagina isso com um robô dentro da sua casa, né? Aquela Huawei lá, ela foi processada, se eu não me engano, por causa disso, porque ela tava colocando chip nos equipamentos dela pra monitorar, pra obter as informações. Aí é só não comprar um robô chinês também. Comprar um robô chinês, já vem com essas informações lá roubadas. Voltando a falar em crise, a gente teve essa crise, a pandemia que a gente teve aqui no Brasil, e o pessoal fala muito também que essas crises, como pandemias, elas são, por exemplo, falaram que o vírus foi criado em laboratório. Que eu acho até plausível, porque o vírus veio da cidade que tinha um laboratório do vírus. Então, acho que alguma besteira... Eu acho que a China, a China não pagou pelo que ela fez, né? Porque a China já sabia disso aí em 2019, tanto que o Covid chama 2019, e a gente só ficou sabendo aqui em março de 2020. Depois do carnaval aqui no Brasil, hein, que foi espalhado pra toda a população e notícia, não se proteja, foi depois do carnaval. Exatamente. Será que foi lobby com algumas empresas aí, com quem controla o país, escola de... Não vou falar mais aí sobre isso, né? Então, se fosse o Brasil que tivesse negado uma informação dessa ao mundo, a gente estaria ferrado. Com a China não acontece nada. Mas assim, eu percebi que nessa pandemia... Eu, por exemplo, ganhei dinheiro em certo momento nessa pandemia, porque eu tinha estoque de metal... E o estoque o aço quadriplicou de preço. Então, quem tinha estoque, por exemplo, ganhou muito dinheiro. Pessoal que tinha... Todo mundo que tinha mercado ganhou muito dinheiro. Eu percebi muita classe média ganhando dinheiro nessa pandemia. E os pobres se ferrando. Você acha que os ricos também ganharam muito? Porque algumas empresas, como farmacêuticas e outras, ganharam. Mas como eu vi muita classe média ganhando dinheiro também, fico pensando, eu acho que não foi uma coisa global para manipular o mercado. Vocês acreditam nessas teorias que falam que a pandemia foi criada para, de certa forma, manipular o mercado? Até conversando com o cara que morou na China há muito tempo e viaja sempre, ele falou que os chineses acreditam que não veio de lá o vírus. Que o vírus se espalhou na China, porém, alguém em outro país mandou pra China lá pra eles ficarem culpados disso. Então, como os chineses acreditam? Se ele falou que ele comentava, perguntava, e os chineses ficavam putos mesmo, bravos, quando ele falava que veio daqui, veio da China, foi criado na China. E aquele laboratório lá do vírus estava lá de coincidência. Não sei qual que é o nível que eu acredito que simplesmente o governo comunista lá chinês coloca a narrativa que quer e os chineses acreditam, né? Mas enfim. Mas eu vejo que, não sei, acho que é algo muito, como eu posso dizer, imprevisível pra alguém ter planejado dessa forma aí e ainda por cima saber qual que vai ser a consequência pra conseguir ter uma lucratividade em cima disso. Então acho que é algo improvável. Entendi. Mas ao mesmo tempo eu vejo que veio a pandemia. A pandemia não foi uma fraudemia, então? Acho que não. Acho que a pandemia aconteceu, não teria como prever quão grave seria o vírus, qual que é a contaminação, que era muito, muito alta. Acho que não teria como prever tudo isso. Mas a grande questão é que os governos do mundo todo falaram, não, fique em casa, a partir de agora a gente vai distribuir diversos auxílios, vamos ligar a impressora de novo, abaixar o juro, né? Sim. E aí fazendo isso... pra mim é óbvio, né, que os bancos, os bilionários do mundo que tem conexões com o Estado já estavam sabendo disso antes, e obviamente que quando você abaixa muito a taxa de juros e imprime muito dinheiro, diversos ativos valorizam. E acho que quem comprou muito mais desses ativos e surfaram isso foram os mais ricos que tinham esse contato já, né? Então eu vejo que a classe média ter ganhado dinheiro, porque no final das contas o real e o dólar desvalorizou e tudo valorizou, né? Sim. Porque tivemos matéria-prima valorizando, carros valorizando, uma coisa que na história eu nunca tinha visto. O Matheus conseguiu ganhar dinheiro com carro, né, Matheus? Comprando carro. Ganhou, mas ao mesmo tempo não ganha, porque vou vender esse aqui pra comprar outro. Ficou mais caro também. Sim, exato. Eu vendi o meu carro com acho que 5, 6 anos, o preço dele era maior do que quando eu comprei. O preço disparou aqui de carro no Brasil. Sim. E não voltou. Não voltou e não vai voltar, né? O aço mesmo, ele quadriplicou, depois ele desceu pro que era o valor do dobro, vai? Então ainda teve um recuo. Então era pra ter um recuo também no preço dos carros, não teve. É que o mercado, ele distorce pra cima primeiro e depois dá uma corrigida. Porém, por conta da oferta de dinheiro ter subido muito, não tem como voltar ao que era antes. Então, por exemplo, 50% dos dólares que circulam no mundo hoje foram impressos pós-pandemia. Aí, quando você tem uma oferta muito maior de dinheiro, como é que vai voltar pro que era antes?
Conheça a Quant Fury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.